meu querido professor Fábio Viesel, aqui do canal Aula D. Dá um like aí no nosso canal, nesse vídeo, te inscreve, comenta, compartilha. Vamos expandir o projeto de popularização da educação no Brasil. Queridos, na aula de hoje, nesta videoaula, a gente vai começar o período imperial romano. A gente viu nas últimas aulas todo um processo de crise da República Romana. Primeiro triunvirato, onde Júlio César toma o poder. Segundo triunvirato, característico de Otávio Augusto. E aí, com Otávio Augusto, nós teremos o início deste período, chamado de período imperial, o Império Romano. Senhores, uma coisa fundamental que você precisa lembrar, muito importante aqui nesse momento, é que, por mais que nós estejamos no período de Império de Roma, isso é, onde os generais tomarão poder, governos autocráticos, onde o Senado deixa de ter uma importância política como havia no período republicano, é fundamental que você se lembre que, aparentemente, Roma segue sendo uma república, porque as instituições são mantidas. Há um episódio que nos ajuda a fixar esta informação tão importante para os concursos vestibulares, para o Enem, que acontece durante o reinado de um imperador romano muito controverso, chamado de Calígula. Calígula, senhores, tinha um cavalo, Incitatus, que era um cavalo muito especial para ele. Ele adorava, era o petzinho, né, de estimação dele. Ele mantinha sempre 4 servos à disposição do Incitatus para escová-lo, para limpá-lo, para deixá-lo sempre muito bonito. O melhor feno de Roma, Incitatus comia, utilizava joias caríssimas. Quer dizer, Incitatus era um animal de estimação favorito aqui do Calígula. Muito bem, ao longo de um conflito entre Calígula e alguns senadores, o imperador romano decide nomear Incitatus como senador de Roma. Olha que coisa absurda, Chuchu. Como é que um cavalo vai ser senador? O que isso nos traz de importante, gente? Te liga, ó. Se eu tenho um cavalo como senador, o Senado é uma instituição importante? Claro que não, Chuchu. Mas, te liga, se o cavalo é senador, é porque a instituição permanece. Ainda existe o Senado, mesmo no período imperial. Então, ó, nós temos um império, mas na aparência segue sendo uma república. O primeiro período do Império Romano a gente conhece como sendo de Alto Império. Vai do século I a.C., aliás, depois de Cristo, perdão, até o século III depois de Cristo. Este é o período de auge do Império, de máximo desenvolvimento de riquezas, territorial e escravista de Roma. Então essa é a primeira informação que tu tem que te ligar. O Alto Império é o período de auge. E aí uma informação para a vida, né, Chuchu? Depois do auge, o que vem sempre necessariamente? O declínio, a queda, perfeito? Então o Alto Império é o auge e o Baixo Império, que veremos numa nova videoaula, é o período de crise do Império Romano. Nesse momento onde Roma está no auge do seu desenvolvimento, nós teremos a expansão do militarismo. O que significa isso? Significa que o exército romano passa a ser a instituição mais importante, politicamente e socialmente. Basta lembrar aqui que a partir desse momento todos os imperadores romanos serão generais. Quer dizer, o exército romano tomou o poder nesta civilização tão importante para a história. A segunda questão muito importante é que nós temos aqui uma expansão territorial bastante significativa nesse momento. Vai ser no Alto Império, por meio de guerras de conquista, que nós teremos o auge do território romano, se estendendo lá desde a Península Ibérica, desde Portugal, passando pelo norte da África, até porções centrais da Ásia, até a região da Pérsia. Perfeito? Então aqui o máximo de território que Roma atinge se dará no Alto Império. Essas guerras de conquista empreendidas por Roma vão ter impactos sociais e econômicos bastante importantes, porque à medida que as guerras de conquista se expandem, Roma conquista cada vez mais, obviamente, colônias. Como decorrência, nós teremos mais escravos entrando no mercado romano e, da mesma forma, mais matérias-primas. O que significa dizer que Roma mantém um controle inflacionário. Quer dizer, os preços, os produtos, as mercadorias de Roma, elas estão sempre com um valor estável, o que é fundamental para não haver inquietações sociais.
Perfeito? Quanto mais escravos eu tenho no mercado, menor é o preço que vai custar esse escravo. Quanto mais matéria-prima, menor o preço da matéria-prima. Portanto, nós temos aqui o processo produtivo das mercadorias romanas é extremamente barato em função dessas guerras de conquista. Então, por isso também, senhores, que nós caracterizamos este período romano como sendo o período da Pax Romana. Pax Romana, o período de estabilidade, de paz, de tranquilidade. Lá em Roma tá aquele negócio, né? Tá tranquilo, tá favorável, olha aqui, chuchu, que beleza. A paz romana é caracterizada da seguinte forma. Os romanos atingem o máximo de expansão territorial. Portanto, as guerras de conquista, elas se encerram, se estagnam. Roma termina sua expansão militar e passa a defender apenas as suas fronteiras. Eles deixam de fazer guerras com os outros povos, com os povos bárbaros, e vão apenas defender aquele território constituído de Roma. Mas, se isso significa paz externa para Roma, quer dizer, a ausência de guerras, de conflitos, a Pax Romana também se caracteriza por ser uma paz interna, um período de grande estabilidade. Nós vimos durante toda a crise da República revoltas, rebeliões de escravos, mas especialmente dos plebeus empobrecidos. Quer dizer, quanto mais escravos, mais empobrecida fica a plebe, porque há menos postos de trabalho. Então, como é que se eu tenho aqui muitos escravos nesse momento, a gente pode falar em paz interna? Porque vai ser aqui, chuchu, que Roma começa a estabelecer uma política conhecida como a política do pão e circo. A ideia é muito simples, é dizer, o índice de desemprego da população plebeia em Roma é altíssimo. Isso poderia gerar instabilidade social, conflitos, novas guerras civis. Então, o Estado romano, portador de uma riqueza muito grande em função de todas essas guerras de conquista que nós vimos, ele vai distribuir para a população pobre de Roma alimentos, especialmente trigo, pão e vinho, e ao mesmo tempo vai ofertar de forma gratuita para essa população espetáculos de divertimento. Quer dizer, o pão é o alimento, o circo é a diversão. Esses espetáculos, eles são dos mais variados, mas o mais comum é a luta entre gladiadores, que tem questões bastante interessantes. Quer dizer, a luta entre gladiadores, ela é sempre feita entre dois escravos, né? Esses escravos são estrangeiros e eles devem guerrear, batalhar até a morte de um dos dois lutadores, né? Algo parecido aí com o que é o nosso UFC atualmente. Mas tem uma questão interessante que quando uma luta terminava sem um vencedor, quer dizer, sem a morte de um dos gladiadores, era feita uma consulta aos espectadores sobre quem havia lutado melhor. E aí os plebeus, por meio de vaias ou aplausos, indicavam aquele lutador de sua preferência. Quer dizer, o plebeu então decidia nesse momento que o vencedor, na sua opinião, o vencedor permaneceria vivo e aquele derrotado nesta luta de gladiadores deveria ser morto. Quer dizer, além de estar se divertindo assistindo esse espetáculo, o plebeu romano, ele se empossou numa questão interessante que auxilia a gente a entender essa estabilidade social garantida pelo pão e circo. É dizer, mesmo o plebeu mais pobre, que depende do Estado para se alimentar, para beber, para se divertir, este cara, frente ao estrangeiro, que é o gladiador, ele tem direito de vida e morte. Quer dizer, ele é mais importante do que o estrangeiro, mesmo ele sendo tão pobre. Isso nos traz uma ideia de superioridade de um povo. É dizer, então nós temos essa questão de extravasar a violência dentro da luta dos gladiadores. Os plebeus gritam, se agitam, vêm sangue, e quando eles saem do coliseu, dos ginásios que recebiam os espetáculos, eles estão tranquilos, eles não vão fazer revoltas, eles não vão mais lutar por direitos. Então o pão e circo gera uma grande estabilidade social e é por isso que a Pax Romana se estabelece como uma paz externa e interna, e é por isso que o período de Alto Império é o período do auge. Mas como a gente falou, sempre que nós temos um auge, imediatamente depois nós temos o declínio. E é isso que a gente vai abordar numa próxima videoaula. Beijo do Sor!